Opa galera, beleza? Então, hoje o vídeo vai ser meio diferente. Eu não vou falar de Jojo, nem de um mangá, nem de um anime. Embora não vá mudar muito o estilo, hoje eu vou falar sobre digamos um pequeno projeto que tá tendo no servidor do Discord. Bom, pra quem tá no servidor do Discord, vocês provavelmente conhecem o Yu. Quem não tá, você talvez conheça, porque ele já apareceu algumas vezes aqui, foi citado nos vídeos, principalmente nos dos stands dos inscritos. E eu não sei se os stands que ele fez foram suficientes pra perceber que esse cara é um gênio, mas se não deu pra perceber, saiba que ele é bem criativo. Então eu não digo gênio assim, porque... enfim, né? E bom, após muito tempo dos membros do Discord pedindo, o Yu, ele resolveu trabalhar de escritor pra ser alguém na vida. E hoje, esse vídeo, a gente vai falar sobre a primeira parte dessa história que o Yu tá escrevendo, chamado O Humano Verso. Não foi 100% explicado porque esse é o nome, mas eu tenho minhas teorias. Enfim, pra começar é bom logo explicar como é que vai funcionar isso, porque pra começar, por incrível que pareça, tudo começou com uma partida de LoL, que o Yu resolveu me zoar porque eu consegui matar o time inteiro sozinho, mas morri pro Minion. E o cara realmente escreveu uma literal história só pra me zoar. E nesse dia ele ficou com fama de escritor e agora ele resolveu escrever um livro pra ficar postando no Discord. A gente literalmente criou um cargo de Prêmio Nobel da Paz pra ele, porque ele literalmente ressuscitou o server por causa desse livro. E uns tempinhos atrás ele mandou um formulário pra todo mundo criar o seu personagem. E sim, a maioria, pelo menos a maioria dos personagens desse livro, entre aspas, essa história, eu vou falar essa história que é como costumo chamar. A maioria dos personagens dessa história são baseados nos membros do servidor do Discord. Então, se você não tá lá, é bem provável que você não entenda algumas coisas. E pra não enrolar muito, é melhor a gente começar. Bom, a história começa com o protagonista, que por sinal não é ninguém no servidor do Discord, o nome dele é Victor. Que também não é ninguém do servidor do Discord, eu acho. Enfim, que ele é um cara normal, aparentemente brasileiro. Não que isso vá mudar alguma coisa, né? Mas enfim, ele é um cara normal e ele acorda num dia normal pra fazer coisas normais. Vulgo é na padaria. Bom, Vitor acorda pro seu dia de 8 horas da manhã e vai pra padaria pra comprar pão pra se alimentar. Dizem que é bom, recomendável. E no meio do caminho ele tem a brilhante ideia de ir caminhando mexendo em seu aparelho celularizado. Eu não sei porque eu tô falando desse jeito. E por algum motivo, mesmo ele resolveu ficar mexendo no Discord. E bom, nesse meio tempo, ele acaba encontrando um servidor do Discord chamado Humano Verso. Por sinal, o meu servidor do Discord, link na descrição, passa lá e quem sabe ainda dá tempo de você criar o seu próprio personagem. Enfim, ele encontra esse servidor e ele gosta, porque é um servidor bem ativo. Bom, aparentemente essa história se passa no futuro, então tomara que isso se realize. Então ele vai dar uma olhada no servidor antes de começar a falar lá, porque é da hora, né, ver regras e tal, é bom ver. E nisso ele encontra uma categoria chamada Humano Verso. Sim, é literalmente uma categoria que tem o mesmo nome no servidor. Ele pensou a mesma coisa e decidiu ir lá pra conferir. E essa categoria só tinha um canal. E foi mal você que não usa Discord, você provavelmente não tá entendendo nada, mas... fica sem entender, isso aí não entender como isso funciona não é importante. O que importa é que nesse canal só tinha uma única mensagem, uma foto. Eu não vou descrever com detalhes essa foto, só precisa saber que era uma rua bem medieval com algumas pessoas lá. Por incrível que pareça, essas pessoas são mais importantes que a foto. E embaixo dessa foto tinha uma reação. Reação é tipo, você pode adicionar um emoji em alguma mensagem ou alguma foto, tipo uma reação sua, exatamente como o nome sugere. Só que poucas vezes é usado para reagir, é mais usado para tipo dar alguns comandos para bots e tal. Que é esse caso, né? Ele tá dando comando para o que aparentemente é algum bot. Só que algum bot muito futurista, porque como eu disse, essa história provavelmente se passa no futuro. Bom, aparentemente existiam jogadores de algum jogo que ainda não foi apresentado. E que até o momento existiam 4 jogadores, que coincidentemente eram o mesmo número de pessoas que tinham reagido à foto e o número de pessoas que estavam na foto, as pessoas que eu disse que estavam. Victor achou isso muito interessante. Ele, mesmo não sabendo de nada do servidor, decidiu participar.
Isso aí foi meio estranho, mas eu vou aceitar. Eu acabei fazendo uma referência do Doutor Estranho sem querer, eu juro que isso foi totalmente do nada. E bom, entrando lá, agora fica com 5 reações e a mensagem que dizia que existiam 4 jogadores mudou para 5. Assim como entrou uma nova pessoa na imagem. Victor, que não estava entendendo nada, achou muito interessante, achou um bot bem trabalhado e tal. Só que ele começa a se sentir meio estranho. Já deu pra perceber onde isso tudo vai dar, né? Então, ele perde os sentidos e ele acorda num mundo totalmente novo, sem ninguém. Eu juro, dessa vez é um Isekai que vale a pena. Olhando pelo lado bom, pelo menos ele entrou num jogo, ele não foi atropelado por um caminhão. Aí sim eu ia perder as esperanças com essa história. Então antes de dizer a próxima cena, eu queria só explicar uma coisa para não parecer muito estranho. Bom, como eu falei, o Yu ele mandou um formulário para todo mundo fazer, que era seu personagem. E nesse formulário você podia se tornar algum personagem, contanto que fosse da sua foto de perfil atual ou alguma antiga. Então já se prepara para ver o Homem-Aranha e o Jotaro na mesma cena. E, bom, assim como todo mundo, todos os outros jogadores e os futuros jogadores que não vão entrar muito, já vou dando spoiler aí, eles estão usando a sua foto de perfil. A foto de perfil do Victor é um cara chamado Art, aparentemente Lewin. E bom, aquele de um mangá, o Beginning After the End, eu não li, mas eu ouvi falar muito dele, muita gente diz que é bom e talvez eu leia, só que eu não tenho muito saco pra ler mangá. Mas enfim, tá explicado, né? Só pra não achar estranho. Continuando. Ele se vê num lugar totalmente deserto e não sabe de nada do que tá acontecendo. O que ele sabe é que ele sente e que mesmo tudo sendo estranho, ele sente a sensação boa, como se, sei lá, ele estivesse ganhando o segundo coração. É assim que o Yu descreve. Nesse exato momento a cabeça dele começou a doer, foi uma dor muito forte e mais rápida. O que aconteceu? Bom, informações brotaram na cabeça dele. Simplesmente agora ele sabia de coisas que foram conhecimento adquirido do literal nada. E quais foram esses conhecimentos? Bom, ele estava num lugar chamado... Não é exatamente um lugar. Ele estava no sistema. Sistema é o que fazia essa simulação rodar. É como chama esse jogo, que não é bem um jogo. É uma simulação. E além disso, outras informações que brotou na cabeça dele é como funcionava o sistema. Que não é muito complexo. Ele podia acessar 3 abas. Perfil, mostrava como era o personagem. Inventário, mostrava o que ele tinha. E o mais importante, que vai ser bastante importante, o fórum. Mas para facilitar eu vou chamar de chat. Assim já fica autoexplicativo. É literalmente o lugar que você entra para conversar com os outros jogadores. E bom, usando o mínimo de inteligência, o Victor, ele entra nesse chat para pedir ajuda. Coincidentemente, assim que ele pede ajuda, já vem gente responder ele. Coincidentemente, essa pessoa é ninguém mais ninguém menos que o próprio Yu. Além do Yu, veio o K, mas isso aí dá pra deixar o K de lado da história, né? Bom, o Yu, ele aparentemente não é o criador do jogo, embora seja o criador da história. Mas assim como na vida real, ele é um administrador do servidor do Discord, um ADM. E por ser um ADM, o Yu ele tinha algumas informações privilegiadas, algumas informações extras. Só que aparentemente cada membro da staff, incluindo o ADM e moderador, tem informações diferentes. A informação do Yu é que eles tinham uma coisa, todos os jogadores tinham uma coisa chamada núcleo de mana. Que foi esse o tal segundo coração que o Victor sentiu nascer. É um núcleo de mana que literalmente permite que todo mundo use magia. Só que o Yu não sabia como usar magia, então seria coisa que ele ia descobrir com o tempo. Enfim, o importante também é que todo mundo lá recebe quests. E eles têm que cumprir essas quests, senão eles iam ser punidos com alguma coisa. A quest do Victor era sobreviver por 7 dias. O lugar que ele tava era um cenário de guerra e tal, e ele tinha que sobreviver por 7 dias. E que assim como todo mundo, ele também tinha uma missão secundária, que era, se possível, tentar ajudar pessoas. Então ele teria que sobreviver e ajudar. Literalmente o combo completo para um protagonista de anime, de Isekai e tal. Bom, por mais que seja um Isekai, tá sendo bem interessante. Foi a mesma coisa que eu falei pra Mushoku Tensei. Continuando, aqui aparece o que torna isso muito interessante, que é que ele possui algumas histórias separadas, mas que ainda assim são canônicas, até porque não ia ter nada que não seja canônico, mas que são importantes, mas que não envolvem o protagonista. Tipo, tem parte da história diferente para que conta a história de alguns personagens, o desenvolvimento deles no caso, né?
E eu achei isso muito interessante. No caso agora, vai contar a história de três... uma equipe de três, né? Porque acontece que alguns jogadores podem nascer perto dos outros e acabar recebendo uma mesma missão e tal. Provavelmente cada lugar tem uma missão específica e todo mundo que nasce lá recebe essa mesma missão. Bom, e esses três que nasceram juntos foram o, entre aspas, protagonista desse arco, que é o Dialga, que tá sendo representado por esse carinha aí de um mangá que eu nem sei qual é. O Milquito, que tá sendo representado pelo Guts do Berserker. E um dos meus personagens favoritos, se não o meu favorito, mas um dos meus favoritos, o Score, que tá sendo representado pelo House do Deltarune. Eles têm a mesma missão, que é sair da masmorra que eles estavam. Foi o lugar que eles spawnaram, a masmorra. Eles tinham que sair lá, mas eles também tinham uma missão secundária. Eles tinham que limpar os inimigos que estavam nas masmorras. E assim eles fizeram. Então tem 2 ou 3 capítulos deles explorando as masmorras e lutando contra goblins. E bom, saqueando os equipamentos deles depois de morto e tal. Eles desenvolvem pra caramba os personagens, mas não é nada que vá fazer diferença se eu não contar. Então eu vou pular essa parte e chegar na parte que eles chegam na parte das masmorras. Quantas vezes eu falei parte nessa nesses 10 segundos? Enfim, eles chegam numa sala, que não é bem uma sala, é uma prisão. Tem várias celas. Nessas celas tinham alguns goblins, alguns poucos. E esses poucos que tinham, bom, nem pareciam ser goblins. Eles estão deformados, isso os que ainda pareciam ser goblins, porque a maioria só eram a gosma. E cara, eles ficam vendo aquilo, pensando o que é que estavam fazendo com aqueles goblins. E aí que eles percebem que, bom, os inimigos das masmorras não eram os goblins que eles estavam tanto matando, e sim o cara que estava fazendo isso com os goblins. Achei um plot twist interessante. Eles descobrem que quem tá por trás disso é um cara chamado que desgraça de nome, mano. Gesslen. Se eu estiver falando errado, eu corrijo no próximo vídeo, que eu com certeza vou fazer, quando acabar o próximo arco. Que aparentemente vai demorar um pouquinho. Bom, literalmente no mesmo capítulo que eles descobrem isso, eles acham o Gesslen e tem uma luta contra ele. Não exatamente contra ele, contra o ajudante dele, que é um monstro, ele é tipo um gorila. Eu não sei como que eu vou representar ele na imagem, mas que aparentemente ele era só um humano modificado e que por algum motivo andava que nem um gorila. Eles começam a lutar com esse mutante. E ele é resistente pra caramba, então eles tinham que atacar bastante pra poder causar algum dano mínimo nele. Mas é aí que a gente tem a primeira experiência com magia. A gente descobre que esse mutante já conseguia usar magia. Ele conseguia usar uma magia de terra. Bom, eu vou explicar rapidinho, porque quando a gente foi fazer o formulário, a gente tinha 5 tipos de magia. 6 tipos de magia. A gente podia escolher entre 6 tipos de magia. Água, terra, fogo e ar, os básicos, e a gente tinha extra entre luz e escuridão. Ainda tinha um outro tipo que seria tipo variações de tipo um cara que escolheu magia de água podia também ter magia de gelo e tal. Bom, ele tem uma magia de terra e tal, ele ficava só criando espinhos de terra para tentar atacar, todo mundo desviando. Até porque, né, eles estavam lutando literalmente contra o Guts, que deve ter o que? 2,5 metros, mas que o Score, que por sinal como esse vídeo ficou longo, eu tive que gravar nas pressas e tal, não consegui falar muito do Score, porque, cara, esse personagem é muito interessante, porque ele é desenvolvido pra caramba, muito mais do que os outros personagens. Ele tem, tipo, um propósito tão grande, o propósito dele é ser útil, porque, cara, geral ali é o Dialga tem 1,70 m, o Milquito tem 2,5 metros. Você pega o Score, que é o Halsey, que a gente fez uma pesquisa no Google, o House tem 1,20 m. Quase acertei, eu jurava que ele tinha 60 centímetros. Enfim, continuando. Então ele queria ser útil para poder ajudar, não ser um inútil comparado à equipe, né? E cara, ele finalmente consegue, velho. Quer dizer, ele já tinha conseguido antes, porque ele era bom preparando armadilhas e correndo. Mas cara, agora ele se superou. Por quê? Velho, ele consegue ser inteligente o suficiente para perceber esse núcleo de mana. Que, por sinal, ele não tava no chat com o resto da equipe quando o Yu falou daquele negócio do núcleo de mana pro Vitor e pro K. Então, mesmo sem essa informação, ele conseguiu aprender. E vendo isso, mesmo no calor da batalha, ele conseguiu se concentrar e tentar usar a magia. Ele consegue. A magia dele é uma magia de luz. Geralmente, quem usa essas magias de luz, geralmente é de suporte. Um suporte, assim, pra equipe. Ele tem o poder de curar, dar buff e
Bom, ele podia até atacar, mas isso aí ele ainda não atacou, mas que aparentemente pode. Bom, primeiro ele ficava usando a luz para criar uns escudos sólidos e se proteger de alguns ataques de pedras que ficavam caindo, mas depois ele aprendeu a usar a luz para dar um buff de ataque e tal. Só que é que nem nos jogos, tem a estamina, a mana, que quanto mais você vai usando as suas habilidades, mais você vai gastando. E até que o Score usou tanta da mana dele que chegou em 0 e ele simplesmente desmaiou. Mas até aí ele já tinha ajudado tanto que, bom, isso nem fez tanta diferença porque os caras conseguiram matar não só o mutante quanto o Gastly. E não se preocupa, o Gastly foi um personagem interessante, ele morreu, mas que eu mesmo já perguntei por Yu e o Gastly, mesmo depois de morto, vai ser muito bem aproveitado. Que bom, eu não queria que um personagem da hora desse fosse jogado fora. Enfim, eles conseguiram completar a missão deles junto com a missão secundária. Então, eles ganharam ponto pra caramba. Eu não sei como funciona a questão de pontos e tal, mas eles ganharam pontos em várias coisas, como por exemplo, alguns ganharam pontos em força, em combate corpo a corpo, outros em algumas armas que estavam usando, tudo depende de como saiu na batalha. É óbvio que se você sair no soco com alguém, você não vai ganhar ponto sei lá, em arma de longo alcance, você vai ganhar ponto em corpo a corpo e tal. Todos eles receberam ponto em magia, mesmo os que não usaram magia. A única diferença é que o Score só teve mais pontos de magia do que os outros, mas eles também receberam pontos, só que ainda não foram reveladas quais são as magias dele. Eu chuto que alguém ali, provavelmente o Milquito, vai ter alguma magia de terra ou de escuridão, eu não sei. Alguém ali tem cara, geral aí tá vestido de preto. Então, bom, no que eles fazem isso, a masmorra se abre e revelando uma passagem. Esse arco acaba, o capítulo 5, que é a finalização do primeiro arco, acaba com o Arthur só explicando um pouquinho de como ele ficou quando ele estava fora de tela. Bom, ele aprendeu a usar magia, ele tem magia de vento, e ele aprendeu o combate corpo a corpo, e só isso. Ainda vai falar mais sobre ele. Ele aparentemente vai ter uma atenção bem maior nesse próximo arco, porque só teve 2 capítulos desse... Quer dizer, até o momento que eu tô gravando só teve 2 capítulos desse próximo arco. Mas enfim, né? Acabou o arco da masmorra, sei lá. Eu acho que é assim que eu vou chamar. Arco da masmorra. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, então deixa o like, passa no servidor do Discord, porque aí sim você vai querer acompanhar e tal. O Yu costuma lançar entre 1 a 2 capítulos por dia, então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, então valeu, tchau, fui e falou. Até o próximo vídeo que eu não sei se vai ser de JoJo ou se vai ser aí desse Humanoverse, depende se já tiver acabado o arco até eu tiver vontade de gravar vídeo. Então, falou galera.